Trapos! Olá a todos, mais uma segunda-feira, mais um episódio do Boca de Trapos e deste lado, como sempre, Mónica Moreira. Sejam bem-vindos. Hoje o destaque vai para a conversa com Sebastião Martins, médico, maestro das orquestras médicas de Lisboa e Ibérica e também diretor do projeto Une Histoire Bizarre, um teatro com migrantes e refugiados sobre partir, chegar, esperar e construir. No final, a habitual agenda de eventos, vamos então à conversa. Olá Sebastião, bem-vindo ao Boca Trapos. Olá, Mónica, muito obrigado pelo convite e olá a todos os nossos ouvintes. Obrigada eu por estares aqui. Mais uma vez eu tenho um convidado que não para, é o habitual no Boca Trapos. Os convidados têm sempre imensos projetos, coisas super interessantes para contar e hoje é mais um episódio em que vamos falar de uma série de coisas. Portanto, eu sei que tu, no teu percurso, e já de algum tempo para cá, és médico, mas também és músico, trabalhas muito na área humanitária e hoje vens aqui falar de várias coisas, entre elas um projeto muito giro que eu gostava que toda a gente conhecesse, que se chama Une Histoire Bizarre. Portanto, começava por te pedir para apresentares este projeto, Sebastião. Certíssimo. Então, olha, o Uniswar Bizarre é um projeto que junta em palco 14 pessoas migrantes e refugiadas de 10 países diferentes que Uhum. têm um espaço onde podem contar a sua história. Nasceu em agosto de 2019, em Lesbos, quando eu fiz voluntariado médico em Lesbos, no campo de refugiados de Moria, que é um dos piores campos de refugiados do mundo, Exato. e onde me cruzei com dezenas, se não centenas de pessoas e centenas de histórias, onde os números que eu via em casa passaram a ser pessoas, passaram a ser vidas, Ser reais, sonhos, não é? memórias, e passou tudo de estatística Uhum. a realidade. E uma dessas histórias reais marcou-me especialmente. Foi uma senhora que vinha do Congo, era o meu segundo dia em Lesbos, em tudo aquilo era novo para mim, e a senhora entrou na clínica e eu perguntei como é que a podia ajudar, e ela falava francês, e Uhum. disse: "Je vais te raconter une histoire bizarre". E isso ficou-te, E essa frase. esta frase ficou-me, e para além da frase ficou-me tudo aquilo que aconteceu com Uhum. aquela história. No fundo, foi ali que eu percebi, porque ela me disse e partilhou isso comigo, a importância que contar uma história pode ter em pessoas que estão numa situação difícil, como é aquele caso. Sim. E depois foi uma história, obviamente, difícil de partilhar. Eu fui a primeira pessoa a quem ela confiou esta história, e os Uhum. médicos, muitas vezes, nestas situações, são pessoas a quem as pessoas se abrem e confiam muito. E eu fui a primeira pessoa que ouviu a história dela, e ela depois, no fim, agradeceu, porque teve ali um espaço e um porto seguro onde pôde contar a sua história, onde pôde ser ouvida e escutada. E Exatamente. isso, nestas situações, é muito importante. E Uhum. aquela história marcou-me muito. Eu depois, infelizmente, foi uma história que eu vi replicada várias vezes. Sim. E depois, quando cheguei em dezembro, depois ainda fui para o Bangladesh, para o campo de refugiados dos Rohingya, em Uhum. Kutupalong, e quando cheguei a Lisboa e falei com o Júlio Martin, que é encenador com quem eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer teatro académico Sim. no primeiro semestre de 2019, e disse-lhe: Júlio, eu gostava de criar um espaço em Portugal, nomeadamente em Lisboa, onde as pessoas migrantes e refugiadas pudessem contar a sua história, serem livres, conhecerem outras pessoas e, através do teatro, da dança, da voz, do corpo, facilitar o seu processo de integração e de inclusão cá. E Uhum. criar uma rede de partilha e de confiança entre todos, e a partir daí criarmos no fundo, um objeto artístico, uma história de histórias. Exatamente. E neste caso, a arte seria um contributo também no processo do tratamento do trauma, não é? Destas pessoas. Sim, sim, há várias coisas escritas sobre isso, e a arte, nomeadamente o storytelling, não é? Este Uhum. contar uma história e a construir uma narrativa, tem um efeito terapêutico muito, muito importante. Mas acima de tudo, aqui mais do que a arte, e aquilo agora já passado 2 anos e meio de Sim. projeto, e já inclusive já estreámos, mais do que propriamente eles contarem a história, foram as relações que se criaram no grupo, Uhum. e as amizades que se criaram ali entre pessoas que são tão diferentes e vêm de tantos sítios diferentes, mas têm algo que as une, que é estarem num país novo, diferente, numa cultura completamente diferente, e ter saído do seu país não por opção, mas por obrigação. Exatamente. E,
e apesar de serem tão diferentes, têm esta coisa que os une. E esta estranheza inicial que depois se transformou numa família e num grupo de interajuda e de partilha essencial para eles cá, Uhum. com o qual eles já dizem que será difícil. Sim, Será difícil no futuro não se imaginarem todas as quartas-feiras a juntarem-se ali. E sim. isso eu acho que é a grande mais-valia do projeto. Dá-te uma Uh, sensação de missão cumprida. Sim, sem dúvida, a mim, a todos, a toda a equipa artística que participou nisto, e acho que superou muito as nossas expectativas, foi de facto o espírito de grupo e a pequena família e a total confiança e abertura que Uhum, há entre todos ali, e que felizmente passou no espetáculo. As pessoas perceberam que eles ali são muito felizes e perceberam as relações que se criaram ali e o espírito de grupo. E isso ter passado é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque desde o início, principalmente quando nós começámos a perceber que eles estavam a criar ali uma rede muito uhum. importante, nós sempre quisemos que isso passasse. E nem sempre é fácil, mas passou. E as pessoas, mais do que histórias individuais, comentaram muito a energia do grupo e a Uhum, importância que se percebe que este projeto teve para exatamente. aquelas pessoas, e isso é muito, muito valioso. Uhum. Costumas pensar muitas vezes, ou lembrar-te muitas vezes desta senhora que era dos Camarões e que, com quem tu tiveste essa história inicialmente em Lesbos, e gostavas que ela tivesse sabido que por causa da história dela e do impacto que ela teve, criaste este projeto? Gostava, não sei se ela algum dia vai ver este espetáculo, mas se há uma coisa que nós sentimos desde a estreia, em todos os nossos ensaios, e acredito eu em futuros espetáculos, é que eles não falam só por eles, eles Uhum, falam por milhões de pessoas, e isso sente-se. Eles não trazem só a sua história, trazem a história que é de muita gente, e a história dessa senhora também está ali, mesmo que ela não esteja lá, a história uhum, dela está ali, se calhar se não fosse essa senhora, nós não estaríamos ali, portanto penso muito nela, nunca mais a vi, não sei onde está, uhum. só a vi uma vez. Pois, E não sei se está feliz, se voltou para o seu país, não faço a mínima ideia, mas esta Início do Art Bizarre é para ela também, é de todos aqueles que participam, é de todos aqueles que vão ver, é desta senhora e é de todas as pessoas que, pelas mais difíceis situações, tiveram que abandonar o seu país. E isto é uma ode de esperança e de humanidade para estas pessoas, de que é possível chegar a um porto de abrigo, conhecer outras exatamente. pessoas e construir um lugar seguro, que foi aquilo que nós felizmente conseguimos fazer aqui e que vamos passar nos próximos espetáculos, espero eu. Uhum, exatamente, e vamos ficar com esta ideia de que tudo é possível, portanto nunca se sabe, não é? O que as voltas que a vida dá e o que é que ainda pode acontecer de futuro, não é? Um dia, quem sabe, Uhum, a senhora pode até saber que este espetáculo existe e que foi por causa dela. Portanto, há sempre esperança. Sebastião, eu vou convidar quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje a visitar o vosso site, unihistoirebizarre.pt, onde está toda a informação sobre este projeto. Eu sei que vocês têm 14 participantes neste momento, a maioria mulheres, não é? uhum. De 10 países diferentes. Como é que tem sido a comunicação entre este grupo desde o início? Pronto, nós de facto temos 10 países diferentes, vou elencá-los porque são de facto Uhum, muito, sim. muito diferentes, a ver se não me esqueço de nenhum. Portanto, Síria, Afeganistão, Irão, Paquistão, Nigéria, Sudão, Moçambique, Gâmbia, Ucrânia, Irão, e Uhum, acho que é isto, pronto. ok. E a comunicação, bom, esse na verdade foi o nosso maior desafio. Nós quando começámos este projeto, e acho que isso foi uma das grandes inovações que este projeto trouxe, porque obviamente que não é o primeiro projeto, não é o primeiro teatro com pessoas migrantes e refugiados que se faz no mundo, Uhum, mas daquilo que nós tivemos a ver e pesquisámos muito antes de avançarmos com esta ideia, é o primeiro que não impôs qualquer tipo de limite à participação. Ou seja, ok. nós não impusemos limite de idade, não impusemos género, nem impusemos, acima de tudo, limites de países. Nós desde o início que dissemos que toda a gente que queira participar é bem-vinda. E isto é um risco, porque de tudo aquilo que nós pesquisamos, o mais arriscado é juntar muitas vezes pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, e isto pode criar muitas vezes algumas situações um bocadinho mais difíceis de Uhum, claro. conflito. Felizmente, desde o dia 15 de setembro, quando começámos os ensaios, isso nunca aconteceu. E desde o início que tem havido uma evolução extraordinária deles. Houve pessoas que nós, vendo agora, passado 8 meses, são irreconhecíveis.
Uhum, desabrocharam completamente, libertam o seu corpo, libertam a sua alma para nós e estabeleceram uma relação de confiança extraordinária. uhum, Abraçam-nos, que era uma coisa que o toque no início era difícil entre homens e mulheres. Há uma relação de confiança total, ao ponto de no último ensaio, aliás, no último ensaio antes da estreia, ter sido muito bonito, porque as nossas jovens do Sudão, hum, quando no ensaio há um momento em que é dita a frase: será um crime libertar os meus cabelos. E elas sim, usam o hijab, que é uma uhum, coisa cultural e com as quais claro. elas, pronto, enfim, se sentem confortáveis. E elas tiraram o hijab, pronto. Foi um momento E marcante. isto é uma prova de confiança e de amor extraordinária e rara, muito rara. E foi a prova, uma das provas da relação que se criou ali. E no fundo a língua, por muito medo que nós tivéssemos, nunca foi uma limitação, antes pelo contrário, Uhum, foi uma catapulta de inovação artística e eu acho que uma das grandes inovações deste projeto, além do seu conceito, é em palco serem faladas tantas línguas diferentes uhum. E e neste caso não, explorar-se. desculpa interromper-te, só para Diz, esclarecer diz. a quem estiver a ouvir que não há limitações, portanto cada um fala na sua língua e há também uma tradução para português, não é? Sim, sim. Uhum, E ouve-se muito a língua deles e a musicalidade da língua, isso é muito bonito. E foi uma coisa que toda a gente comentou. Extraordinário ouvir-se a música da língua, que é uma coisa que nós uhum, não temos facilidade de ouvir farsi, de ouvir sírio, de exato. ouvir ucraniano, de ouvir urdu, e ali há esse espaço. E para eles foi muito positivo também ter um espaço onde não só podem aprender português, mas também contar a história na sua língua e ter um Uhum, palco em Lisboa onde podem falar a sua língua para 1000 pessoas ouvirem é extraordinário e é muito raro. E isso foi muito bonito de ver e foi muito bonito de ver também que, apesar de tudo, a maior parte do espetáculo é falado em português. E é uhum. falado em português por eles, porque eles desde o início Já que aprenderam disseram: também. nós queremos Sim. falar em português. E tenho a certeza que 90% das coisas que eles dizem agora, se nós lhes apresentássemos o texto em setembro, eram impossíveis. E em 8 meses nota-se uma diferença extraordinária e nós fizemos sempre um esforço de promover o português Uhum. e, e é de facto extraordinário ver que eles falam em português, na sua língua, e isso é uma grande conquista do projeto, creio eu. Exatamente. Eu sei que, como dizias desde o início, portanto, esta ideia de criar o Unissoir Bizarre é tua, mas como é que vocês depois, juntamente com a equipa que faz parte deste projeto, como é que definiram como é que estas histórias seriam apresentadas ao vivo, já num palco, perante uma plateia? Sim, olha, isso foi um grande desafio, porque nós, no fundo, esta é uma história completamente original, não é? Uhum. Todos eles vão contar a sua história e nós desde junho, quando começámos a falar com os participantes que estariam interessados, fomos fazendo várias conversas com eles. Conversas de perceber um bocadinho os sonhos deles, as dificuldades que eles encontram cá, um bocadinho do passado deles. Sim. E destas conversas eu ainda tenho esse quadro no meu quarto para o qual olho quase todos os dias. Criámos quase 40 ou 50 post-its de coisas que achávamos que poderia fazer sentido levar a palco. De Sim. várias histórias, de momentos aleatórios de um ensaio, por exemplo, há uma cena em que nós percebemos que há uma palavra que dita que em português significa uma coisa muito feia em farsi, e pronto, nós explorámos isso depois até de um ponto de vista mais cómico, e Uhum. juntámos estas histórias todas, sempre preservando a identidade e a privacidade de cada um. Porque se há uma coisa que sempre foi muito importante para nós desde o início é respeitar a privacidade de cada um e eles só contarão aquilo que se sentem confortáveis e da forma Claro. como se sentem mais confortáveis. E portanto, nós, mesmo que disséssemos que gostávamos de explorar esta história porque achávamos que tem interesse, se eles nos dissessem não, isso é demasiado, não fazíamos. Ou muitas vezes eles disseram-nos ok, mas deixa ver como é que é a forma como eu me sinto mais confortável. E no fundo juntámos cerca de 9 10 histórias muito diferentes, desde o passado deles, a coisas culturais do país deles, a coisas Uhum. relacionadas com o presente. E depois, obviamente, que juntámos-las todas através da música, que tem um papel muito importante no espetáculo. Sim. Falámos com três músicos profissionais que tocam muito música também oriental, que ajudam muito a unir todas as histórias. Através da dança, há coisas que não são ditas, mas que são percebidas. E Exatamente. depois através da língua deles e daquilo que eles nos contam. E foi um privilégio, de facto, ao longo de 8 meses, ouvir as histórias deles e poder dessas histórias criar um guião e um objeto artístico é de facto um privilégio e eu sinto-me muito honrado de poder
ouvi-los. Eu fui várias vezes à casa deles, fomos conhecendo cada vez melhores, e desse conhecimento e dessa entrega gerou-se esta história de histórias e esta tapeçaria, como disseram Uhum, depois da estreia. Uma tapeçaria única por ser original, mas única por serem eles e por ser deles. Tudo isto é deles, nós só fomos ajudando, uhum, e unindo as várias histórias, mas as histórias são deles, e isso exatamente. é bonito, acho eu. Claro que sim. Pronto, eu tenho aqui um viés, não é? Obviamente, Não, mas mas tens toda a pronto. razão. E eu estava aqui a pensar que no meio de tudo isto conseguiste juntar aqui várias facetas da tua vida, a música, o teatro, a parte humanitária, tudo num espetáculo só. Portanto, isto para ti com certeza é um projeto muito especial. Sim, é um projeto muito especial, e ainda ontem eu estava a falar com o Júlio depois do nosso ensaio, e a relembrar como é que isto tudo começou e onde é que nós chegámos. E eu Uhum, acho que tem superado todas as nossas expectativas. Isto começou com uma ideia e uma pequena conversa de café que eu tive com ele. Tivemos uma pandemia entretanto, tivemos várias dificuldades pelo caminho, exato. mas fomos ultrapassando, sempre com a ajuda da Associação Juvenil Ponte, a quem eu tenho que dar o nosso maior agradecimento, porque desde o início, mesmo não fazendo a mínima ideia o que é que iria sair daqui, abraçar o projeto, e tiveram connosco de todas as connosco desde o início, Uhum, ultrapassando todas as dificuldades, e obviamente um agradecimento especial ao Alto Comissariado das Migrações, que acabou por financiar o projeto, e financiou pela primeira vez um projeto artístico através dos seus fundos europeus, e esperemos nós que seja o primeiro de muitos e que haja mais espaço para projetos como este serem, exatamente. serem financiados, porque isto, e nós só chegamos aqui com uma comunhão de esforços muito grande, e quando há essa comunhão de esforços e essa união é possível fazer muita coisa, e a boa vontade faz muito, mas muitas vezes não chega. E aqui houve boa vontade, houve confiança, Uhum, e houve grande entrega de toda a equipa artística. E é um projeto que me é muito querido, é provavelmente o projeto artístico, e não só o projeto do qual eu mais me orgulho por aquilo que as pessoas vão poder ver nos próximos espetáculos, mas acima de uhum, tudo pelo grupo que se criou. E nós, há uma história particular que, se me permites, Mónica, eu gostava de claro, partilhar. claro, partilha, Sebastião. Nós, no último ensaio, já depois da estreia, tivemos uma conversa entre todos e a conversar. Foi um momento muito emotivo em que tivemos a fazer um balanço não só da estreia, mas dos últimos 8 meses, e da Uhum, importância que o projeto tem tido para cada um. E a Marina, que é a refugiada ucraniana que se juntou a nós no último mês e sim. meio, e que vai partilhar também a sua história, disse que este projeto para ela foi um milagre, que ela, quando saiu de Kiev, não sabia para onde ia, mas sente que agora que chegou cá e conheceu estas pessoas, não poderia ter ido para o outro lado que não fosse este palco e este projeto, Uhum, e Lisboa. E no final estava muito feliz, muito contente, e sorriu muito. E depois, no fim, a Waida, que é a nossa mãe do Sudão, como nós costumamos dizer, sim, abraçou-a e disse pela primeira vez: "Estou-te a ver sorrir desde que estás connosco", e isso é uma enorme felicidade. é muito E, importante, claro. e pronto, e isto, aquilo que as pessoas não veem, e as relações que se criam por trás, é o mais bonito destes projetos, e este projeto tem tido isso, e tem-se criado aqui relações, não direi para a vida, que nós nunca sabemos, Uhum, mas relações muito claro. especiais, e que para eles têm sido fundamentais, fundamentais, não Uhum. tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Exatamente. E neste caso, o grupo tem espaço ainda para receber mais pessoas no futuro? O futuro deste projeto é uma incógnita, mas uma incógnita boa. Nós temos agora este espetáculo, vamos apresentá-lo no próximo dia 7 e 8 no auditório Uhum. de Santa Joana Princesa, depois no dia 11 de junho no auditório Rui de Carvalho em Carnaxide, e no dia 10 de setembro no Festival Todos. É Sim. possível que tenhamos mais apresentações, isso ainda está Uhum. em negociação, digamos assim, Sim. mas a maior conquista deste projeto seria criar um projeto a longo prazo que abraçasse mais pessoas no futuro, e, Uhum. e criasse um espaço onde pessoas migrantes e refugiadas tivessem a possibilidade de conhecer outras pessoas, de se libertarem, e de, através da arte, hum, criarem um espaço seguro. E o nosso objetivo máximo será criar uma pequena incubadora artística, uma pequena organização Uhum. artística que seja impulsionadora destes projetos. Os dados estão lançados, estão bem lançados, acho Uhum. eu. O feedback tem sido extraordinário,
e acho que aquilo que todos verão em palco é a prova viva da importância que a arte pode ter na construção de um mundo melhor e na construção de. E, na- e pronto, quão importante isto pode ser na vida de algumas pessoas, e portanto acho que no futuro poderemos estar aqui daqui a 1 ou 2 anos a falar outra Uhum. vez e a apresentar o Espero que Unisquare sim. Bizarre 2 com outras pessoas, mas Sim. com a mesma energia e com a mesma convicção de que a arte move mundos. Exatamente, vamos ficar então a pensar nisso. Eu vou aqui relembrar então quem estiver a ouvir para visitar unistoirebizarre.pt para todas as informações sobre este projeto, e vou relembrar também as datas que mencionaste há pouco: 7 de maio e 8 de maio, portanto é um sábado às 21 horas e domingo às 17 no Auditório Santa Joana em Alvalade, em Lisboa. Os bilhetes custam 8 euros e é um espetáculo para maiores de 12 anos, fica esta informação toda. E depois também quem vos quiser ver no dia 11 de junho no Auditório Municipal Rui de Carvalho em Carnaxide, e também dia 10 de setembro no Festival Todos em Lisboa, que é um festival que já é conhecido na zona de Lisboa e que todos os anos tem um programa bastante variado. Portanto, tem aqui muitas oportunidades, não é? Acho que fica o convite para quem estiver a ouvir a não perder pelo menos uma destas datas. Não percam, acho que vai valer muito, muito a pena. Exatamente. Olha, Sebastião, vamos voltar aqui um bocadinho atrás no teu percurso. Portanto, tu és formada em medicina e neste momento és interno de psiquiatria. E eu tenho a impressão de ter visto em qualquer lado que a inclinação para a psiquiatria veio um pouco também depois de tu teres feito o voluntariado em Lesbos, na Grécia, e também no Bangladesh, é verdade? É verdade, sim, eu sempre tive o gosto, pela psiquiatria, porque acho que no fundo é aquela especialidade, não menosprezando todas as outras, que todas as especialidades Sim. médicas têm igual importância, mas é uma especialidade onde se tenta compreender o outro em todas as suas dinâmicas e circunstâncias, Uhum, e tenta-se mais do que as outras, porque de vez em quando é uma compreensão mais difícil, porque há pessoas que estão num mundo diferente daquela, ou numa realidade diferente do que é a nossa. E nós temos esse desafio de, sabendo que nunca vamos estar no mesmo plano de realidade, tentar compreender sempre, sem julgar. E isso é muito bonito na psiquiatria, é um encontro de almas e de realidades diferentes. Muitas vezes é um encontro impossível, mas que nós tentamos sempre encontrar ali um espaço onde seja possível esse encontro. E uhum, é uma especialidade onde não só se conhece a pessoa, mas conhece e trabalha-se com a família, com o contexto social, laboral da pessoa, onde se projeta planos de futuro, onde se conhece os filhos, e isso é muito, muito importante, trabalhar também o uhum, contexto. E depois é uma especialidade que continua a fascinar todos os cientistas do mundo, digamos assim, por ser ainda muito desconhecido aquilo que se passa no nosso cérebro, nomeadamente nas doenças psiquiátricas, e por ser ainda um mundo de descoberta extraordinário. E pronto, e obviamente que a minha passagem pelos campos foi muito importante, porque a doença mental é altamente prevalente lá, porque são pessoas que uhum, passaram por vivências traumáticas muito complicadas, claro. e obviamente que o trauma tem uma influência muito importante nas doenças psiquiátricas e não só. Uhum, E portanto lá eu lidei muito com doença psiquiátrica, e lidava de um para um, ou seja, eu próprio estava lá com os doentes, tinha que gerir eu a consulta, e foi o primeiro momento em que eu não só percebi que gostava, como até que poderia ter algum jeito, salvo seja. sim. Agora, ainda hoje não sei se o tenho, mas tenho trabalhado isso, e portanto aí foi se calhar um bocadinho a confirmação Uhum, de que parte da minha vida passaria por aí, e sim. não estou nada arrependido. E pronto, estou no Hospital Amadora Sintra neste momento, no primeiro ano do internato de psiquiatria, num serviço que me faz muito feliz, com pessoas que compreendem também muito esta minha dualidade. E felizmente as coisas têm corrido bem, e tenho Uhum. ganho uma admiração todos os dias cada vez maior, não só pela psiquiatria, como por todos os profissionais da área da saúde mental. Uhum. Tu passaste, a segunda metade de 2019 em voluntariado, como falávamos aqui, portanto, na Grécia e no Bangladesh, depois meteu-se entretanto uma pandemia pelo meio, não é? Mas de Uhum. futuro tens planos para fazer mais participações em projetos destes humanitários pelo mundo? Sim, olha, eu atirei-me, digamos assim, para Uhum. para estas loucuras, estas aventuras,
um bocadinho para me descobrir, porque na verdade nós na medicina, e isso é uma grande vantagem, nós entramos no primeiro ano e se as coisas correrem bem, a nossa vida, pronto, será uma linha reta, já delineada, e é um comboio que a partir do momento em que nós entramos está em andamento e seguimos, pronto. E isso para muitas pessoas é confortante, porque seguimos e sabemos que a estação final chegará aos Claro. 66 anos, nós fizemos a nossa vida normal e será a última profissão do mundo, se calhar, que irá acabar, como aliás Uhum. foi visto na pandemia. Sim. Pronto, eu fiz vários cortes na minha vida, e um deles foi, de facto, acabei o curso e decidi, não, eu quero fazer aqui alguma coisa diferente. E, portanto, e até porque eu não sabia exatamente qual era o meu papel na medicina quando acabei o Uhum. curso, e foi também por isso que eu fui para os campos de refugiados, e foi uma experiência muito importante para me encontrar e para fazer as pazes com a medicina e com aquilo que eu acredito que é a medicina que eu quero fazer, que é a medicina em que, antes de tudo, se está lá pelo outro e se está lá a ouvir, porque nos campos e em contextos em que há poucos recursos, isso é mesmo, mesmo muito importante. Uhum. E nós, acho que aqui na medicina ocidental, não direi ocidental, mas na medicina hipertecnológica, Sim. de vez em quando podemos esquecer disso. É muito fácil esquecermos disso quando temos o computador à frente, quando temos esta obrigatoriedade de fazer registros mais Sim. E pormenorizadamente isso nota-se possível. bastante, infelizmente, não é? Sim, muitas vezes até por proteção dos próprios médicos, mais até Uhum. do que em benefício dos doentes, porque tem que ser assim, pronto. E lá não, as coisas são diferentes. E eu, pronto, encontrei uma medicina com a qual me identifico muito e a qual gostava de poder voltar a fazer, por sentir que ali os profissionais de saúde têm um papel muito importante de amparo e de Claro. ser um porto seguro para as pessoas e para as vidas Uhum. com quem nos vamos cruzando, e gostava muito de voltar um dia, não sei para onde, não sei em que circunstâncias, Sim. mas gostava muito de voltar e acho que parte da minha vida irá passar por aí. Haverá com Eu digo, eu certeza digo, oportunidades. eu digo Sim, parte da minha vida porque pronto, eu não sei o que é que vou estar a fazer daqui a 10, 15 ou 20 anos, e claro. isso deixa-me muito satisfeito. Uhum. Não me deixa nada ansioso, deixa muito satisfeito eh, ou seja, não saber para onde é que vamos, mas sabemos que neste momento faz sentido estarmos aqui e isso deixa muito, muito contente. Uhum. Portanto, daqui a 10 anos não sei onde vou estar, mas ainda bem. Acho que ninguém sabe muito bem, mas vamos esperar que esteja toda a gente bem. Olha, Sebastião, Sim. esta paixão pela medicina é algo que já vem contigo de há muitos anos ou foi já em adulto? Como é que isso funcionou para ti? Porque há muitas histórias diferentes, pessoas que desde pequeninos queriam ser médicos e outros nem por isso. Qual é que é a tua história com a medicina? Sim, eu acho que continua a haver uma visão, que para algumas pessoas é válida, mas continua a haver uma visão um bocadinho romântica da medicina Uhum. e do médico, que são pessoas que têm um jeito natural e estão calhadas para aquilo. Pronto, eu não acho que tem que ter um jeito, acho que tem que se ter, não é um jeito, mas alguma apetência para algumas coisas, que nem todas as pessoas têm, mas pronto. Só que não acho que seja uma coisa nata e Sim. com que se nasce. E não acho que uma pessoa que decida ser médico aos 18 ou uma pessoa que diz desde que é criança que quer ser médico, um Uhum. tem mais validade que o outro. Claro. E eu, na verdade, comecei a construir essa ideia mais a partir dos 16, 17 anos, Uhum. pelo gosto que sempre tive pelas ciências e pela área da biologia, e pelo gosto que sempre tive e que acho que irei continuar a ter em estar com os outros e conhecer os outros e ajudar os outros e tentar ser um amparo e uma ajuda para as pessoas quando elas necessitam. E foi muito por isso que eu acabei por ir para a medicina e pronto, e aqui estou, contente. Ainda bem. Obviamente sempre com dúvidas, mas quem não as tem é que é esquisito, Exatamente. acho. É isso mesmo. Sebastião, outra paixão grande tua, por aquilo que vais no teu percurso e por aquilo que tu fazes, é a música. E tu tens aqui uma particularidade que eu vou partilhar com quem está a ouvir o Boca Trapos de hoje e que acredito que muita gente não conheça, que tem a ver com orquestras médicas. Portanto, tu fundaste a Orquestra Médica de Lisboa e também a Orquestra Médica Ibérica e és maestro e diretor artístico das duas, correto? Sim, Sim, de onde é que vem primeiro a música na tua vida e depois como é que se proporciona aqui a criação destas orquestras? pronto. A música tem um papel
fundamental na minha vida vem desde que eu estava na barriga da minha mãe. A minha mãe é Uhum. professora de História da Música, Ok. fui até programadora da parte da música clássica da Lisboa 94, e eu nasci em 94, até ela estava a programar com todas aquelas grandes orquestras do mundo que vieram na altura. Eu Sim. já as ouvi, mas nem sabia. Então foste Eh, influenciado desde a barriga da tua mãe. Desde a barriga da minha Sim. mãe, e o meu pai também foi guitarrista, Uhum. e portanto eles aos 4 anos, decidiram pôr-me um violino à frente, pronto. E na verdade eu não E eu tu não não o gostaste do escolhi, violino? e eu apaixonei-me logo, correu bem, Ok. Isso é giro. e portanto desde os 4 anos que eu toco violino, e Uhum. sempre tive uma relação com a música muito, muito próxima. Relação essa que foi evoluindo, ou seja, digamos que eu diria até aos 15 anos foi uma relação sempre muito próxima com o violino. Depois comecei a descobrir um bocadinho mais o piano, e ao qual passo horas e horas e horas. Uhum. Um bocadinho a composição também, eu entretenho-me a compor mais para mim. Uma das músicas do espetáculo, acabei por ser eu a fazê-la. Também já tive a sorte e o privilégio de compor algumas bandas sonoras, mas foi Também é um gosto interessante, sim. que fui criando a partir dos 15 anos. E depois o gosto pela direção da orquestra surgiu pelo fascínio, como toquei vários anos em orquestra, pelo fascínio que eu tenho no, não sei, não só na música orquestral, como também no papel do maestro, de olhar para uma partitura, de ouvir e de capacitar as várias pessoas e de potenciar as pessoas a como grupo chegar a Sim. um lugar melhor, seja musicalmente, como até em grupo, como até num lugar distante deste mundo, que é aquilo que a música boa nos leva. Uhum. E pronto, e eu quando cheguei à faculdade, eu não estava à espera, havia obviamente o receio de que entrasse na faculdade de medicina e parte da minha atividade artística acabasse por regredir um bocadinho, mas não Sim. podia estar mais enganado. E não deixa de ser paradoxal, e para todos aqueles que nos estão a ouvir, de que eu acho que o ensino superior, seja qual for o curso, tem esta capacidade de, como nos dá muita liberdade e deixa ao critério de cada um gerir as coisas como acha que é melhor, Uhum. dá-nos possibilidade para fazer muitas coisas. É uma altura muito fértil de exploração de outras vertentes, até inclusive fora da nossa futura área profissional, como foi o meu caso. E eu entrei na Faculdade de Medicina, e havia um espetáculo anual que se fazia, onde se juntavam vários músicos, e eu participei nesse espetáculo no primeiro ano, e ao fim do espetáculo disse: "Oh malta, e se nós nos passássemos, em vez de nos reunirmos só para este espetáculo anual, nos passássemos a reunir semanalmente e fundássemos uma orquestra?" Sim. E assim foi. Pronto, em 2014 tivemos o nosso primeiro ensaio, éramos 9, e a coisa Uhum. foi crescendo, 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 chegámos a ser 50 na Ok, Orquestra uau, Médica de isso é grande. Lisboa, Uhum. e eu tive o gosto de poder fundar e dirigir este projeto. Tive aulas de direção também, Uhum. em vários workshops, e foi um gosto que fui ganhando e que foi crescendo. E a Orquestra Médica de Lisboa hoje está de boa saúde e recomenda-se. Eu já não estou lá a tempo inteiro, Sim. enfim, porque tive este projeto e várias outras coisas que foram surgindo, mas está muito bem entregue. E foi um projeto que também é um projeto muito bonito, porque permite às pessoas continuar a sua atividade musical e a sua atividade artística, mesmo sendo médicos ou sendo estudantes de medicina. Uhum. E porque Exatamente. inevitavelmente, e eu acho que isso é o principal problema que nós temos cá em Portugal com a arte amadora, neste caso com a música amadora, é não haver a promoção e espaços de criação de arte amadora, porque há muita gente que chega à faculdade ou chega a um trabalho e deixa de tocar, ou deixa de representar, ou deixa de pintar, porque não tem espaço onde se sinta Sim, claro, não há muitas compreendida, oportunidades, não e é? onde o possa Uhum. fazer. E a Orquestra Médica de Lisboa foi isso, foi um espaço em que as pessoas sintam que, mesmo que não estejam a 100% a tocar, estão e vão se potenciando umas às outras. E isso é muito bonito naquele projeto, Uhum. e é um projeto do qual eu muito me orgulho, e pronto, já passaram centenas de pessoas, e Sim, onde é possível demonstrar que é possível ser médico, mas é possível também ser outras coisas, e sobre a importância da vida extra-hospitalar e claro. extra-profissional tem em todas as áreas, mas eu diria que na área da medicina Uhum. cada vez mais, por aquilo que nos exigem, por aquilo que é a vida no Serviço Nacional de Saúde hoje em dia. É cada vez mais essencial ter um sítio, um Um espaço escape, não é? onde Também. possamos ter uma certa evasão daquilo que estamos a Exato. viver e a ver todos os dias. E a Orquestra Médica de Lisboa, e futuramente a Orquestra Médica Ibérica, Uhum. será isso.
Sim, eu Dizer eu eu ia te também dizer que é só um sim. saltinho, não é, desde a Orquestra Médica de Lisboa para a Orquestra Médica Ibérica, para ti foi só um alargar, não é, daquilo que já existia. É um alargar, enfim, com algumas nuances e difícil, nem Sim. sempre é fácil chegar a todos os médicos de Portugal e Espanha, Uhum. mas o primeiro concerto vai ser em setembro, no dia 11 de setembro, na aula magna, e vai funcionar de forma diferente. A Orquestra Médica de Lisboa ensaia todas as semanas e na Orquestra Médica Ibérica, como vamos juntar médicos de Portugal e Espanha, no Uhum. fundo vamos ter 3 dias intensivos de ensaios e depois o concerto. Que no Ok. fundo é como funciona a Orquestra Médica Mundial e a Orquestra Médica Europeia, da qual eu já tive a sorte e o privilégio também de participar. Funciona assim por pequenos estágios. Três Sim. dias intensivos, 4 dias intensivos de ensaios e depois o concerto. E a Uhum. Orquestra Médica de Lisboa, curiosamente, quando eu fundei, achava que era uma coisa completamente nova, inovadora no mundo, e depois bastou pesquisar Medical Orchestra no Google, percebi que que é uma ideia que está replicada dezenas de vezes em vários países do mundo. Que nós não tínhamos cá, mas a orquestra médica asiática, australiana, Uhum. francesa, inglesa, mundial, europeia, e que são orquestras que são mesmo a prova disto, que é possível fazer música amadora Uhum. bem, porque amador não é fazer mal, amador é fazer com gosto e com paixão, e ser médico também ao mesmo tempo. E Claro. sempre que eu vou aos estágios da Orquestra Médica Mundial e Médica Europeia, aquilo é um bálsamo de energia e de inspiração para mim, por ver a forma como aquelas pessoas conjugam a sua vida. E há até pessoas que são músicos profissionais e médicos profissionais ao mesmo tempo. Isso é Isso é fascinante. incrível, não é? Que nem Eu sou fazia ideia que só. era possível tal coisa, mas é incrível. Pois, nem eu. Eu sou só mais um. Sou só Sim, mais és um. mais um, mas o teu nome está ligado não só à Médica de Lisboa, como também à Médica Ibérica e, como disseste, à European Doctors Orchestra e também à World Doctors Orchestra. Portanto, já tens aí um currículo bastante grande, não é? Em orquestras médicas. Sim, sem dúvida. E aquilo que eu estava a dizer do paradoxo é, pronto, eu até pensei em seguir música, pronto, foi um pensamento Uhum. que o qual eu, aliás, cheguei-me a candidatar à Escola Superior de Música de Lisboa e depois entrei e tinha que decidir, pronto, e acabei por decidir entrar em medicina, mas é paradoxal porque eu, se calhar, se tivesse seguido música, nu- não só, se calhar, nunca estaria a dirigir orquestras, como não estaria a tocar Mahler na Philharmonie de Paris ou agora em maio a tocar na Royal Sim, Concertgebouw, que são as grandes salas do mundo, não é? exato. Isto é um bocadinho paradoxal, Sim, e eu tenho até amigos meus músicos profissionais ruídos de inveja de eu estar a tocar Mahler na Royal claro. Concertgebouw em Amsterdão ou em Paris, pronto. É um privilégio, é uma sorte eu estar Uhum, rodeado de colegas que são tão ou mais dinâmicos do que eu e que conseguem ter esta vontade e da vontade de mover mundos e fundos para que as uhum. coisas aconteçam. Exato, e vocês têm uma agenda recheada, e tu em particular, com tudo o que já falámos até agora, mas também com a Orquestra Médica de Lisboa em a 19 de junho, não é? No Auditório de Santa Joana em Lisboa. Sim, E vamos ter um concerto para o sim, qual eu convido-vos todos a ir, que vai ser um concerto com solistas profissionais, uhum. solistas jovens que estão agora a começar a carreira, mas que tocam muito bem, que vão ter assim um espaço também onde podem tocar com uma orquestra, que nem sempre é fácil para eles, e será um ótimo concerto, e venham ver. E sim, e a 11 de setembro, como referiste, a estreia da Orquestra Médica Ibérica na aula magna, é um domingo ao final da tarde, portanto podem já fazer planos para setembro, e ir ver aqui esta orquestra. Tu achas que o português comum tem a ideia de que estas orquestras médicas existem, para terem também a oportunidade de os poderem ver e conhecer estes projetos? Acho que não. Acho que há uma Uhum, série de projetos artísticos não profissionais com enorme qualidade que se mantêm um bocadinho na penumbra, cada vez mais conhecidos, porque eu acho que há cada vez mais espaço, não só mais espaço para participar, como mais espaço também para ouvir. E há cada vez mais espaço para fazer isto com muito boa qualidade. E quer dizer, não, uhum, ouvir uma orquestra amadora não é ouvir uma orquestra desafinada, nada disso. exato. É ouvir uma orquestra de pessoas não profissionais. E há que fazer um bocadinho esta diferença. E acho que sim, e espero que a Orquestra Ibérica, pronto, é sempre um risco, nós não sabemos ao que vamos, não é? Vão ser 80 médicos juntos a tocar repertório muito difícil, mas vai ser um enorme desafio que eu vou ter o privilégio também de poder dirigir e vamos ver como corre, mas tenho a certeza que há de ser bonito. E já agora dizer que os fundos do concerto irão Uhum, reverter para a Associação Portuguesa contra a Leucemia, ok. que é um dos objetivos da orquestra, é que todos os fundos de Uhum. bilheteira de todos os concertos futuros revertam sempre a favor de uma organização, e o nosso primeiro concerto vai reverter para esta associação que trabalha com doentes e com famílias com doenças oncohematológicas.
Muito bem, Pronto. fica essa informação também para quem nos estiver a ouvir. Achas que ainda há muito aquela ideia de que o médico é uma pessoa muito séria, que só vive para o trabalho, e que não tem espaço para este tipo de atividades? Hum, Na comunidade médica não, mas acho Uhum, que fora sim. E isso tem várias justificações. Pronto, eu acho que os cursos de medicina cada vez mais, e eu orgulho-me muito de ter feito parte de uma faculdade em que há muita promoção de vida uhum, fora da medicina, e através da Associação de Estudantes da Faculdade, da qual eu fiz parte, e há muito essa promoção, mas a percepção que as pessoas têm de fora, eu acho que isso tem a ver com a dureza da nossa profissão, uhum, dureza em termos de necessidade de atualização e de conhecimento científico, mas exato. mais que tudo acima de dureza em termos de carga laboral, que é uma dureza que, na minha opinião, é desumana, tanto para quem a pratica como para Uhum, quem a recebe. E é preciso urgentemente combater isto, é preciso combater turnos de 48 horas seguidas no hospital, quer dizer, isto é exato. completamente contraproducente, e há vários estudos que mostram que o erro é muito mais frequente passado 20 ou Uhum. 24 horas a trabalhar seguidas, Claro, isso e faz por sentido, nós, não é? né, nós somos um bocadinho sugados pela exigência, por aquilo que nos pedem, e também pelo internato da especialidade, que é um período em que nós temos exames anuais e temos que nos Uhum, atualizar, e portanto, sendo sugados, é difícil, é difícil. E não te vou dizer que não seja cansativo. Pronto, eu comecei agora, não é? Mas estes primeiros 5 meses de internato, em que estou com o início do Arco Bizarro e a começar a especialidade, uhum, é cansativo, é à custa de muito pouca vida social, à custa de uhum. muito poucas horas de sono, Sim. e é por isso, se calhar, que muitos dos meus colegas, mesmo querendo, não têm este espaço. E é pena, porque eu acho que é uma classe que tem muito para dar, que pensa muito não só sobre a saúde, mas sobre a vida das pessoas, e que tem, nós vemos muito mundo na medicina, porque Uhum, nós estamos em contacto com a vulnerabilidade das pessoas e com situações sociais muito delicadas, e nós na medicina conhecemos tudo, tudo, e conhecemos uma realidades sociais que eu acho que noutras profissões nem sempre se conhece. Isso é uma enorme mais-valia dos médicos para a sociedade e para várias áreas da sociedade. Eu tenho muita pena que não haja mais médicos envolvidos, por exemplo, na política, ou em uhum. áreas humanitárias, e acho que se é por causa desta exigência que nos é pedida, e também por um gosto um bocadinho quase patológico que nós temos em ver doentes, em gostar de estar com outras pessoas. Sim. Muitas vezes em áreas decisoras isso acaba por se perder um bocadinho, não é? Uhum. Mas seria um bom Mas contributo, não é? Ter essa perspectiva. sim, é interessante ver, por exemplo, que no primeiro parlamento da nossa primeira república, mais de 50% do parlamento eram médicos. Pronto. Uhum, Porque na altura, pronto, era uma profissão também um bocadinho diferente. E hoje em dia temos, se não me engano, posso estar a cometer uma inconfidência, mas um médico na Assembleia da República. Pronto, e uhum. vemos as profissões, e é direito, economia, Claro, é tudo outras áreas e mais de números que são do igualmente que de pessoas, não válidas, é? Sim, claro. mas é pena, porque acho que é uma área, e espero eu que muitos dos meus colegas que ouçam isto, que haja esta possibilidade, porque vontade há, muitas vezes não há é tempo. Exato. E porque não nos é dado tempo. E há, por exemplo, isso é muito visível noutros países. Na Alemanha eles têm tempo reservado para investigação, por exemplo. Porquê que no nosso país não há tanta investigação médica como noutros países? Porque não há tempo reservado para isso, nós temos apenas tempo reservado para hospital, não há tempo reservado para pensar em projetos de saúde pública, para pensar em Uhum. projetos políticos, não temos esse tempo, não nos é dado esse tempo. E não é porque não haja recursos humanos, porque há, é porque não há vontade. E isso tenho muita pena. Seriam coisas a rever na área da saúde em Portugal, como tantas outras, não é, Sebastião? Claro, E eu, sim. e eu vou aproveitar ter um médico hoje aqui também para, mesmo a terminar aqui a nossa entrevista, podermos falar um bocadinho sobre isto, porque os últimos 2 anos foram particularmente difíceis para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e tudo mais. E claro que a comunidade em geral só pode agradecer, mas sentes nesta altura, passados 2 anos, que as coisas estão a caminho de acalmar? Pronto, é assim, em termos pandémicos e da Uhum, sobrecarga nos hospitais, acredito que sim. Há uma série de consultas, cirurgias e coisas que ficaram em atraso, que ainda não foram exato. repostas, e que eu acho acredito que o Serviço Nacional de Saúde sozinho terá dificuldade em repô-las. Uhum, Aquilo que me preocupa mais é as classes profissionais depois disto e depois daquilo que nos foi exigido. E isso já tem sido visível. Tem havido muitas reformas antecipadas, tem havido muito êxodo para o privado, tem havido pessoas até que, pronto, acabaram por sair por exaustão.
Sim. e por falta de reconhecimento, porque é muito bonito palmas, é muito bonito condecorações, Uhum. mas falta-nos algum reconhecimento. E há uma coisa que é essencial perceber: o que faz a saúde, mais do que meios tecnológicos e mais do que tudo isso, são os recursos humanos. E é aí que falta investir. Mais do que em hospitais, mais do que na ressonância magnética ou na máquina de TAC, faz muito mais falta investir em recursos humanos. E investir em recursos humanos é investir nas carreiras, contratar Uhum. mais pessoas, porque não há falta de médicos, há falta de médicos especialistas. Há muitos médicos que estão sem acesso à especialidade. É importante formar mais médicos especialistas, formar mais enfermeiros especialistas e valorizar as carreiras, porque um ventilador não trabalha sozinho. Claro. Isto foi uma coisa que nós nos fazia muita confusão quando se dizia Portugal encomendou mais 200 ventiladores. Está bem, mas quem é que os vai operar? Não Exatamente. é? Quer dizer, uma unidade de cuidados intensivos precisa de um médico, 2 enfermeiros por doente, não é só um ventilador. Isso é essencial, é investir nas pessoas, porque o que faz o Serviço Nacional de Saúde não são 4 paredes, é o trabalho incansável das pessoas. E é preciso investir nisso, porque se não for investido, eu tenho uma visão um bocadinho pessimista, mas tenho certos receios de que daqui a Uhum. 20 anos tenhamos um Serviço Nacional de Saúde só para quem não possa pagar os outros cuidados. E isso é o pior que pode acontecer Exatamente. à nossa democracia e a uma das grandes conquistas, se não a seguir à liberdade, a maior conquista da nossa democracia, que foi o acesso universal e Uhum. gratuito à saúde, que é a educação. Exato. Ficam aqui estas palavras com bastante peso, Sebastião, aqui na área da saúde, que é uma área que tem-se vindo a falar tanto nestes últimos anos e que acho que é sempre importante de referir. Agradeço uma vez mais o teu tempo, estarmos aqui este bocadinho à conversa, gostei muito. E pedia-te só agora para terminar que deixasses aqui um convite para que quem está a ouvir a Boca de Trapos acompanhe aqui os teus vários projetos. Pronto, acima de tudo, muito obrigado, Mónico, muito obrigado a Obrigada todos os que eu. estão a ouvir o podcast Boca de Trapos. A minha palavra final vai para este projeto mais recente, obviamente, para o Histoire Bizarre, um teatro com 14 pessoas migrantes e refugiadas. Venham ver-nos, é uma peça muito bonita, muito comovente, onde vão poder conhecer todas estas pessoas pelo corpo, pela voz, pela sua língua, pela sua cultura, e onde vão, espero eu, perceber o poder que a arte pode ter na construção de amizades e na construção de grupos de suporte Uhum. tão essenciais na integração e na inclusão desta população. Venham ver-nos Histoire Bizarre. A recepção tem sido magnífica, tivemos um dos aplausos mais extraordinários que eu já vi em teatro em Portugal, na nossa estreia no Olga Cadaval, e portanto venham ver que é uma história de histórias, de memórias, mas acima de tudo de esperança, e tenho a certeza que valerá muito a pena. Conto com vocês para encher as nossas salas, e cá estaremos nesta luta por um Exatamente. mundo melhor e pela inclusão de todos, aqui em Portugal e onde quer que eles queiram edificar uma nova vida. Exatamente. Eu agradeço então também estas tuas palavras e deixo mais uma vez a indicação: quem estiver a ouvir pode encontrar o Uniswap Pizarra, a Orquestra Médica de Lisboa e a Orquestra Médica Ibérica na internet, redes sociais, sites, é só procurar, com certeza vão encontrar toda a informação. E uma vez mais, obrigada e até à próxima, Sebastião. Obrigado, Mónica. Até à próxima. Foi a conversa com Sebastião Martins. Já sabem, podem ver a peça Une Histoire Bizarre nos dias 7 e 8 de maio no Auditório Santa Joana, em Alvalade, Lisboa. Mais algumas sugestões. Na música está de volta o Amadora Jazz. De 4 a 8 de maio temos 6 concertos numa programação com nomes nacionais e internacionais, entre eles Tcheca e Mário Lajinha ou Bill Frisell Trio. Recreios da Amadora, Cineteatro Dom João V e Auditório de Alfornelos são os locais escolhidos para os espetáculos. Mais informação no site da Câmara Municipal da Amadora. Os bilhetes estão à venda pela Ticketline ou nos locais onde se realiza o evento. No cinema, mas com um pé também na música, estreia a 11 de maio no Cinema Nimas em Lisboa o novo documentário de Andrew Dominic, This Much I Know to Be True, sobre a relação criativa e de amizade entre os músicos Nick Cave e Warren Ellis. Este filme conta também com a participação especial de Marianne Faithfull, portanto, se são fãs, não percam. Para terminar, vem aí a Mostra de Artes da Palavra, de 4 a 8 de maio em Oeiras. Esta é a segunda edição, com poesia, spoken word, exposições, cinema, workshops, debates, masterclasses e muito mais. Podem consultar a programação completa em mapoeiras.com.
Por hoje é tudo. Já sabem que todos os episódios anteriores do Boca Trapos estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts, sejam elas o Spotify, Apple Podcasts, Popcasts, entre muitas outras. Relembro que a versão YouTube será a partir da próxima semana descontinuada, por isso este será o último episódio disponível no canal. Obrigada por terem estado comigo, tenham uma boa semana, até ao próximo Boca Trapos. Boca Trapos!